Ontem de manhã, bem cedo, alguém bateu na minha porta, 7h30 da manhã. Eu ainda estava de pijama, tomando meu café, planejando meu dia. Abri a porta e lá estava ela. Dona Conceição, minha vizinha do apartamento ao lado, com aquele sorriso de quem já decidiu como gastar o meu dinheiro, um sorriso que sempre antecede um pedido. Bom dia, querido. Desculpa incomodar tão cedo, mas é que eu queria falar com você sobre uma coisa muito importante. Já senti meu estômago apertar. Sempre que alguém começa uma conversa dizendo que é muito importante, você pode ter certeza de que vão querer alguma coisa sua. Ela entrou sem ser convidada, se sentou no meu sofá como se estivesse em casa e tirou da bolsa um punhado de papéis coloridos. Rifas. Daquelas que você paga para se sentir solidário e nunca vê o prêmio. Olha só que coisa linda! Estou organizando uma rifa para ajudar a comunidade. O prêmio é uma televisão de 50 polegadas. Os olhos dela brilhavam como se estivesse anunciando a descoberta da cura do câncer. Respirei fundo. Dona Conceição, a senhora sabe que eu não participo dessas coisas. Falei de forma educada, mas firme. Achei que seria o suficiente. Como eu estava enganado? Ah, mas dessa vez é diferente. É para uma causa nobre. Vamos usar o dinheiro para reformar a pracinha do bairro. Imagina que bonito, todo mundo contribuindo para o bem comum. Bem comum. Essa palavra mágica que transforma bolso alheio em solução instantânea. Principalmente quando vem acompanhada de uma mão estendida na minha direção. Não, obrigado. Realmente não tenho interesse. Mantive o tom respeitoso, mas definitivo. Pensei que o assunto estava encerrado. Ledo engano. O rosto dela mudou completamente. O sorriso sumiu e foi substituído por uma expressão de decepção teatral. Nossa, que surpresa! Pensei que você fosse uma pessoa mais solidária. Todos os vizinhos já compraram. O seu João comprou 10 números, a Dona Maria comprou 5, até o garoto da padaria comprou 2. E lá vinha a pressão social. A velha tática de me fazer sentir culpado por não fazer o que ela queria. Todo mundo fez, só você que não. Como se minha decisão dependesse do que os outros fazem. Como se eu tivesse obrigação de seguir o rebanho. Dona Conceição, com todo respeito, não é questão de solidariedade. É que eu prefiro escolher minhas próprias causas para apoiar. Tentei explicar de forma racional, sem ofender. Mas ela não estava interessada em racionalidade. Escolher suas próprias causas? Ela repetiu minhas palavras com um tom de desdém. Que coisa mais egoísta! Isso aqui é para todos nós. Para a comunidade onde você vive. A palavra egoísta saiu da boca dela como um veneno, como uma acusação moral gravíssima. Naquele momento, senti algo estranho, uma mistura de raiva e clareza mental. Era como se uma névoa tivesse se dissipado da minha mente. Egoísta, ela disse. E sabe de uma coisa? Ela estava certa. Eu sou egoísta. E não há absolutamente nada de errado com isso. Dona Conceição, a senhora tem razão. Sou egoísta mesmo. E vou continuar sendo. As palavras saíram da minha boca com uma tranquilidade que me surpreendeu. Ela ficou boquiaberta. Claramente não esperava essa resposta. Como assim? Ela perguntou, genuinamente confusa. Provavelmente achava que me chamando de egoísta, eu ficaria constrangido e cederia à pressão. É simples. Trabalho duro pelos meus recursos. Acordo todo dia às 6 da manhã, enfrento o trânsito, cumpro minhas responsabilidades, pago meus impostos. O dinheiro que ganho é fruto do meu esforço, do meu tempo, da minha energia. E eu tenho o direito de decidir como usá-lo. Ela me olhava como se eu estivesse falando em chinês. Mas é para uma boa causa. Boa causa segundo quem? Segundo a senhora? E por que a opinião da senhora sobre o que é uma boa causa deveria determinar como gasto meu dinheiro? Estava começando a me irritar de verdade. Não com ela especificamente, mas com toda essa lógica perversa. Mas é para a comunidade, ela insistiu, como se repetir o argumento o tornasse mais válido.
Eu não elegi a senhora como representante da comunidade. Não me lembro de ter votado numa assembleia onde decidimos que reformar a pracinha era prioridade. Na verdade, nem uso essa pracinha. Por que eu deveria pagar por algo que não me beneficia? A expressão dela estava ficando cada vez mais indignada. Que mentalidade horrível! E se todo mundo pensasse assim? Se todo mundo pensasse assim, cada pessoa seria responsável por suas próprias escolhas e decisões. Ninguém seria obrigado a sustentar os projetos dos outros. As pessoas teriam que apresentar propostas realmente valiosas para convencer outras a participar voluntariamente. Foi nesse momento que ela jogou a carta final. A carta da culpa moral. Você é jovem, tem um bom emprego, ganha bem. Deveria ajudar quem tem menos. Aí foi demais. Dona Conceição, como a senhora sabe quanto eu ganho? Como sabe se tenho ou não tenho gastos? Como sabe se não tenho outros compromissos, outras prioridades, outros objetivos para meu dinheiro? Ela ficou sem resposta. Porque é exatamente isso que essas pessoas fazem. Assumem que seu dinheiro, seu tempo, sua energia são recursos públicos à disposição de qualquer um que apareça com uma causa nobre. Além disso, continuei, quem garante que esse dinheiro vai realmente reformar a pracinha? Quem vai fiscalizar? Quem vai prestar contas? Ou devo simplesmente confiar na sua boa vontade? Nesse ponto, ela se levantou, claramente irritada. Nossa, que pessoa mais desconfiada! Isso é falta de fé no próximo. Não é desconfiança, Dona Conceição. É responsabilidade. Quando trabalho e ganho dinheiro, sou responsável por cada centavo. Quando vou gastá-lo, também devo ser responsável. Entregar meu dinheiro sem saber exatamente onde vai ser aplicado não é fé, é irresponsabilidade. Ela guardou as rifas na bolsa com movimentos bruscos, claramente frustrada. Que pena. Pensei que fosse uma pessoa melhor. E saiu batendo a porta. Fiquei ali parado, sozinho na minha sala, processando o que acabara de acontecer. E sabe o que senti? Alívio. Um alívio profundo e libertador. Pela primeira vez na vida, disse não sem me sentir culpado. Defendi meu direito de escolher sem pedir desculpas. Durante anos, cedi a pressões assim. Comprei rifas que não queria. Contribuí para causas que não apoiava. Participei de vaquinhas que considero inúteis. Tudo para não ser taxado de egoísta. Tudo para manter a paz social. Mas que paz é essa que só existe quando você sacrifica seus próprios interesses? Comecei a refletir sobre algo que li recentemente. Ayn Rand falava sobre a diferença fundamental entre egoísmo e altruísmo. Durante toda a minha vida, fui ensinado que altruísmo era virtude máxima, que viver para os outros era nobre, que sacrificar-se era moralmente superior. Mas olha só o que acontece na prática. A Dona Conceição não estava sendo altruísta. Ela estava organizando uma rifa que provavelmente vai render dinheiro para ela mesma. Mesmo que parte vá para a tal reforma, aposto que uma boa parcela vai cobrir os custos da organização. E ainda por cima, ela me chama de egoísta por não participar da própria empreitada comercial dela. O altruísmo forçado é uma das maiores falácias morais que existem. Porque nunca é realmente sobre ajudar os outros. É sempre sobre controle. É sobre fazer você se sentir culpado por ter conquistado algo, por ter se esforçado, por ter sido produtivo. Pensa comigo. Eu acordo cedo, trabalho 8 horas por dia, me esforço para ser bom no que faço, economizo dinheiro, pago minhas contas em dia. A Dona Conceição? Ela aparece na minha porta, exigindo que eu financie os projetos dela. E ainda me chama de egoísta quando recuso. Quem é realmente egoísta aqui? Quem protege o fruto do próprio trabalho? Ou quem exige o fruto do trabalho alheio? O egoísmo racional não é crueldade. É coerência. É reconhecer que você é responsável por sua própria vida e que ninguém tem direito automático ao seu esforço. É entender que quando você produz valor, tem direito de decidir o que fazer com esse valor. Mais importante ainda, o egoísmo racional é honesto. Quando digo que não quero comprar a rifa, estou sendo transparente sobre minhas prioridades.
Quando a Dona Conceição me pressiona moralmente, ela está sendo manipuladora. A verdade é que o mundo funciona através de pessoas que produzem valor real. Engenheiros que projetam pontes, médicos que salvam vidas, professores que educam, empresários que criam empregos, pessoas que acordam todos os dias focadas em criar, construir, melhorar. E depois tem os manipuladores morais. As pessoas que não produzem nada, mas aparecem com causas nobres, querendo que os produtores financiem seus projetos. E quando você recusa, te chamam de egoísta. Te fazem sentir culpado por querer manter o que conquistou. Mas sabe qual é o grande insight que tive hoje? Esses manipuladores só conseguem nos controlar porque nós permitimos. Porque fomos condicionados a sentir culpa por nosso próprio sucesso. Porque aprendemos que dizer não é moralmente errado. Decidi que isso acaba hoje. A partir de agora, vou ser explicitamente egoísta. Vou proteger meu tempo, minha energia, meus recursos. Vou escolher conscientemente em que investir, a quem ajudar, que causas apoiar. Mas essas escolhas serão minhas, baseadas nos meus valores e prioridades. E quando alguém me chamar de egoísta, vou concordar. Sim, sou egoísta. Vivo para mim mesmo, pelos meus valores, pelos meus objetivos. E isso me torna uma pessoa mais honesta e produtiva do que quem vive se sacrificando para impressionar os outros. A ironia é que, sendo honestamente egoísta, provavelmente vou ajudar mais pessoas do que quando fingia ser altruísta, porque agora minhas escolhas serão genuínas. Quando decidir apoiar alguém ou alguma causa, será porque realmente acredito no valor daquilo. Não porque fui pressionado ou manipulado. O egoísmo racional me liberta para ser autêntico. Me permite focar na criação de valor real. Me dá coragem para dizer não quando necessário e sim quando apropriado. Olhando pela janela, vejo a Dona Conceição conversando com outros vizinhos, provavelmente contando como sou uma pessoa horrível por não ter comprado a rifa dela. E sabe o que sinto? Nada. Absolutamente nada. Nem culpa, nem raiva, nem constrangimento. Ela tem direito de ter a opinião dela sobre mim. Eu tenho o direito de viver de acordo com meus próprios valores. É isso que significa ser racionalmente egoísta. É isso que significa ser livre. A maior mentira que nos contaram é que precisamos da aprovação dos outros para sermos felizes, que precisamos nos sacrificar para sermos considerados boas pessoas, que nosso valor como indivíduos depende de quanto conseguimos agradar quem está ao nosso redor. Mas hoje eu aprendi algo revolucionário. Não é o egoísmo que destrói relações. É a mentira de viver para os outros que corrói tudo por dentro. Porque quando você vive para agradar os outros, nunca é autêntico. Nunca é realmente você mesmo. E você? Quantas rifas comprou sem querer? Quantas vezes disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes se sentiu culpado por proteger aquilo que conquistou com seu próprio esforço? Até quando vai permitir que manipuladores morais controlem suas decisões?